Bem, pessoal, bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso de dados, uma introdução executiva. E, bom, no capítulo de hoje a gente vai falar de papéis, governança e estratégia. Como a gente vem trilhando essa jornada de trazer uma boa introdução a respeito da área de dados como um todo. Já falamos aí de muitos conceitos e no capítulo passado a gente trouxe bastante sobre Big Data, computação, que abrange muito o papel dos engenheiros de dados, arquiteto de dados. Mas uma parte que a gente ainda não explorou muito foi a área analítica, os cientistas de dados. Então é isso que eu vou cobrir hoje. E também a gente vai falar bastante de outros termos de dados que a gente ainda não citou muito ao longo desse curso. E eu vou trazer uma visão geral dos outros profissionais, né, de todos os profissionais na realidade de dados que a gente tem presentes na área como um todo. Então, inicialmente, falando dos profissionais de dados, qualquer pessoa que trabalhe na área de dados, independente de qual carreira siga, ela vai ter uma mesclagem dessas três áreas: computação, negócios e matemática. A área da computação fala por si só. Os dados eles vão ser armazenados em dispositivos eletrônicos, em dispositivos de armazenamento. E a gente utiliza ferramentas computacionais para interagir com esses dispositivos, para fazer as transformações de dados, fazer os processamentos, para a gente consultar esses dados, ler esses dados, escrever esses dados, visualizar esses dados. Então, não tem jeito. A gente precisa utilizar programação, ferramentas computacionais para conseguir interagir com esses dados, com as informações, manipular isso tudo. Já a área de negócios é muito importante, porque é a razão disso tudo. A gente vai processar o dado, vai gerar informação, gerar conhecimento, porque o objetivo final é a gente agregar valor. Gerar conhecimento é justamente para a gente conseguir ter uma tomada de decisão mais assertiva e assim fazer que o negócio possa gerar mais faturamento, ter maior produtividade, criar serviços que tenham um impacto ali mais positivo para os seus clientes, de forma consequente para a sociedade, para as outras empresas. Então, independente se você vai ser engenheiro, cientista, analista, ou de repente você não vai ser um profissional de dados, mas você vai trabalhar em outras áreas que são ali paralelas, né, que vão trabalhar em conjuntos, ou até de certa forma a sua empresa vai possuir ali áreas de dados, elas precisam estar conectadas com a área de negócios. Senão, não faria sentido os profissionais de dados atuarem. E esses profissionais eles precisam ter conhecimentos de negócios. Afinal, eles não saberiam, né, muito como manipular os dados e gerar informação e conhecimento da melhor forma se eles não estiverem caminhando isso da melhor forma com os objetivos, o propósito da área de negócios. E por fim, a gente tem a parte ali da matemática. Muitas técnicas de gerar informação, de gerar conhecimento, é baseado em coisas matemáticas. Inteligência artificial, por si só, é matemática pura, tá? Muitos modelos de aprendizagem de máquina, a gente vai ver um pouquinho disso, é baseado em diferentes modelagens matemáticas. Visualizações de dados e relatórios são baseados ali em coisas de estatística, tá? Então, é muita utilizada matemática nisso. Até a engenharia de software, a gente utiliza ali a programação, ferramentas computacionais, é, tem matemática por trás ali. Muitas ferramentas computacionais, elas utilizam matemáticas ali nos seus algoritmos de otimização, de performance. Então, a matemática ela acaba sendo a base ali para o funcionamento de muitas coisas. Então, também é algo que não dá para ser deixado totalmente de lado ali para alguns profissionais.
e acaba sendo um campo que anda ali muito de mãos dadas com a computação, né? De certa forma, a gente sabe ali que quando a gente olha para cursos como, por exemplo, ciências da computação, engenharia de computação, a gente sabe que a matemática está muito dentro dessas áreas de conhecimento. E, bom, esses três setores, né, computação, negócios e matemática, eles estão dentro ali de todos os profissionais de dados. Obviamente que dependendo do profissional de dados que você é, alguns setores vão estar mais presentes do que outros. Vou dar um simples exemplo, tá? O cientista de dados, ele costuma ter uma veia de matemática muito mais presente do que, por exemplo, o engenheiro de dados, tá? Por quê? Porque o cientista de dados ele vai muito mais no seu dia a dia utilizar a matemática por conta de operar mais com a estatística, com a álgebra linear, com cálculo, por conta dos modelos de inteligência artificial, por conta das técnicas de análise de dados. É coisa que o engenheiro de dados não necessariamente vai, por exemplo, utilizar ali no seu dia a dia. Né? O engenheiro de dados ele para chegar nesse nível de uso de matemática, ele já precisa estar no nível de senioridade muito mais elevado para realmente ali entrar mais a fundo nos algoritmos que utilizam uma matemática ali um pouco mais profunda, né? Para realmente chegar a um nível de uso. Então, digamos que a matemática acaba sendo um pouco mais expressiva em cientistas de dados do que em engenheiros de dados, tá? Por exemplo, certo? E esse é apenas um exemplo, mas no geral, né, todos os profissionais de dados eles vão ter um pouco desses três campos, tá? E novamente, isso não é escrito em pedra, isso aqui é apenas para dar um resumo a respeito da descrição dos profissionais. E aqui eu trago uma outra visualização que eu acho ela muito interessante, particularmente. Por quê? Ela traz um resumo dos fluxos de dados, que a gente vem vendo esse fluxo aqui várias vezes ao longo deste curso. Que é o quê? Nós temos nossos dados brutos, né, que podem vir de diferentes origens, como a gente já viu, estruturados, semi-estruturados, não estruturados. E aí esses dados eles podem ser ingeridos, né, vai ter os processos de ingestão de dados para dentro de arquiteturas, que aí pode ser data warehouses, pode ser data lakes, pode ser lake houses, né, pode ser diferentes arquiteturas. Essa etapa aqui de trazer os dados brutos para dentro de arquiteturas, nós temos aqui dois profissionais, que são os arquitetos de dados e os engenheiros de dados. Qual a diferença entre eles, tá? Bom, os arquitetos de dados, eles vão ser mais responsáveis por construir essas arquiteturas de dados. Né? Então, eles que vão ser responsáveis por justamente definir como é que essas arquiteturas vão funcionar, construir elas, fazer a manutenção, monitoramento, né? Então, toda essa parte aí de arquitetura, né? A parte mais de infraestrutura é de responsabilidade dos arquitetos de dados. Digamos que eles são engenheiros de dados que possuem essa especialidade mais voltada para infraestrutura, para a construção das arquiteturas de dados, tá? Já os engenheiros de dados por si só, eles vão ser mais responsáveis pela construção das ingestões de dados. Então, eles que vão fazer os processamentos, eles vão ler os dados das diferentes fontes, trazer para dentro das arquiteturas, né, lidar ali com as complexidades, né, de lidar com cada situação ali, dependendo da origem do dado, da sua estrutura, né, aplicar as regras ali existentes, né, definidas ali pelos arquitetos, né, interagir ali com a estrutura, né, eventualmente auxiliar os arquitetos em qualquer eventualidade ali na estrutura, o uso de testes, né, também. Então, assim, tudo isso quem vai atuar, né, quem vai interagir com a estrutura e fazer as ingestões são os engenheiros de dados, tá? Então, arquiteto de dados vão ser os engenheiros que vão construir a arquitetura e fazer a sustentação dela, né, e a melhoria e evolução. Os engenheiros de dados é que vão interagir com essa estrutura e fazer os processos de ingestão de dados, né? Eles que vão construir as pipelines de dados, né, dentro dessa arquitetura. Uma vez que os dados estão dentro dessa arquitetura, né, e a gente tem todo aquele processo de modelagem, né, os dados ali já estão melhores estruturados e evoluídos e padronizados, como a gente já viu, a gente tem aqui a etapa em que a gente tem uma alimentação de painéis, análises específicas, a parte de aprendizado de máquina, que já já vou detalhar, né, o que seria esse aprendizado de máquina.
E nessa etapa a gente tem outros dois profissionais que atuam, que são os cientistas de dados e os analistas de dados, tá? Os cientistas de dados, como eu comentei, né, vão ser as pessoas que vão, de fato, ali construir modelos de inteligência artificial, que vão trabalhar ali o aprendizado de máquina. Então, eles vão construir modelos, né, que vão ali trabalhar os dados, né, tentar gerar conhecimento. Eles também podem fazer análises de dados ali mais profundas, e tentar ao máximo ali agregar valor a todo aquele dado, né? Então, esse é o principal objetivo dos cientistas de dados. Já os analistas de dados, e eu até gosto assim de comentar um pouco que o analista de dados, ele é até de certa forma profissional, é um pouco polêmico. Por quê? Porque cada empresa acaba tendo uma mesclagem de profissionais com o nome analista de dados, né? Alguns lugares até chamam, ao invés de analista de dados, como analista de BI ou de BA, né? Que é o Business Analytics, né? Que é o analista de inteligência de negócios ou analista de negócios, enfim. Basicamente vai ser o profissional que ele vai ser mais focalizado em desenvolver relatórios analíticos, que vai desenvolver os painéis, as visualizações de dados. Ele vai ser mais focalizado para isso, tá? Na maioria dos casos. Mas existem papéis aí de analistas de dados que eles pegam um pouco ali da função ali também de engenheiro de dados, né? Que eles trabalham um pouco ali os dados, né? Pegando ali, por exemplo, dados da camada Gold, trabalhando um pouquinho, enriquecendo alguns dados, agregando mais informações, tá? Tem casos também de analistas de dados que eles evoluem um pouco ali, herdam coisas de ciência de dados e podem agregar coisas de machine learning, né, de aprendizado de máquina, para agregar também valor, né? E aí começa o analista de dados a ficar cada vez mais próximo de um cientista de dados. Então, são profissões que ficam muito ali mesclados, né? Eu diria que o analista de dados ele pode facilmente ficar ali como um coringa, né? Por isso que eu dou mentoria, né, assim, para alguns profissionais e às vezes eles estão em transição de carreira, né? Ou, às vezes assim, Yuri, eu já trabalhei muito com marketing, ou eu já trabalhei muito com recursos humanos, ou já trabalhei muito com uma área específica de negócios, gosto dessa área, mas eu quero trabalhar com dados, né? E uma opção existente para você é você trabalhar como analista de dados também, porque ela é uma profissão muito coringa, né? Então, por mais que você goste ou da engenharia de dados ou da ciência de dados, você também pode inicialmente entrar no mercado como um analista de dados. E se você já tem, por exemplo, uma expertise em alguma área de negócio, isso já é um ganho muito grande em processos seletivos para vagas de analista de dados que tenham essa área de negócios em específico. Você já vai sair na frente de pessoas que, por exemplo, não tem essa área de negócios muito assim conhecida, né? Porque o analista de dados ele já possui uma pegada de negócios muito mais forte, né? Ali que tem um ganho assim muito importante. Então acaba sendo uma profissão que é muito coringa, né? E que pode ajudar muito na entrada aí de pessoas no mercado, tá? E bom, esses dois profissionais eles vão atuar ali muito em conjunto aí a auxiliar na construção de conhecimento e geração de valor aí para o negócio. A partir desses processos, né, podem surgir aí, por exemplo, modelos de aprendizado de máquina que podem servir ali para agregar em um produto, né? E a partir do momento que eles podem ser agregados a um produto, a gente pode colocar isso de forma produtiva. Como assim? A gente pode colocar isso num programa para ficar rodando ali sempre, sempre de forma automatizada, ser agregada a uma tabela, né? Ou sempre ser agregado ali, por exemplo, num sistema, para os usuários de um sistema, de um produto ali como software, utilizar. Sabe o software as a service, o software como serviço que a gente viu? Um modelo de machine learning pode virar um software como serviço, né? Então, assim, nesses casos, aí a gente vem para essa etapa final, que são os produtos de dados, né? E aí nessa etapa a gente tem o desafio de pegar o modelo de machine learning, pegar aquele ecossistema de dados, né, juntos com isso e transformar em um produto que tem ali um fluxo automatizado de alimentação. Esse modelo de machine learning, ele precisa ter um retreino, precisa ter um monitoramento ali desse retreino, né, dele, da sua evolução, tá? E tudo isso é uma complexidade. E aí tem um profissional específico, né, para lidar com isso, que é o engenheiro de machine learning, tá?
Essa profissão, ela é bem mais recente, digamos assim. Em alguns lugares também é chamado de engenheiro de analytics, tá? E ele vai ser o profissional que vai ser responsável justamente por auxiliar na automação desses produtos de dados, tá? Colocar modelos de aprendizado de máquina em produção, tá? Ela é, digamos que os profissionais de dados, eu diria que ela é uma das mais nichadas, né? Porque ela exige um nível de conhecimento um pouquinho mais especializado, porque você precisa tanto de um conhecimento ali a nível de desenvolvimento, de computação, como também você precisa de um nível de conhecimento a nível de aprendizado de máquina ali, de nível de ciência de dados. Então, ele é um profissional que assim precisa pegar um pouco dessas duas áreas que já são bem abrangentes, né? Então, os profissionais aí que atuam como engenheiro de machine learning, eles já são profissionais assim bem nichados assim no mercado, eu diria, né? Já é um nível assim de avanço muito grande. Não é à toa que eles atuam bem ali no final do fluxo de dados, como vocês podem avaliar, certo? E, bom, de certa forma, aqui na ponta também, esse produto de dados vai também agregar valor de alguma forma ao negócio, aos usuários que forem utilizar esse produto, tá? Então, tendo essa pipeline como um todo, a gente consegue visualizar aí todos os profissionais de dados e de que forma cada um pode agregar valor aí ao negócio, tá bom? Bom, essa foi a visão que eu queria trazer aqui em relação aos profissionais de dados. E agora a gente vai para a parte de como a gente pode extrair valor dos dados. E aí a gente vem análise de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial, business intelligence, que eu falei já rapidamente em umas aulas anteriores sobre esse termo, e também a gente vai falar novamente sobre governança de dados. Então, análise de dados, né? O que é isso? Bom, a gente tem um termo inicial que é análise exploratória. Então, o que é que acontece? A gente pega uma tabela, um conjunto de dados que normalmente a gente não conhece, a gente não tem muito conhecimento da sua origem, das características dos dados. Então, é muito comum a gente fazer uma análise exploratória. Então, a gente avalia características dessas tabelas, desses dados. Então, a gente vê a tipagem de cada dado, né? Cada coluna, né? Que dados são textos, que dados são números, que colunas são datas, né? Que colunas são categóricas, né? Que elas podem ser agrupadas ali, que elas simbolizam grupos, né? Que podem ali serem agrupadas, né? E que colunas possuem dados faltantes, né? Também é outra característica. Possuem dados duplicados, linhas duplicadas. Outra característica também, né, é avaliar o nome das colunas, né? Se tem algum padrão ou se está fora do padrão. E assim, a gente vai fazendo essa análise, né? Que é justamente entendendo a nossa tabela, os dados que nós temos, né? Entendendo a qualidade deles, que tipo de transformações já vão ser necessárias serem feitas, que dúvidas vão surgindo, se a gente já vai tendo algumas respostas ou mais dúvidas, e tudo isso faz parte da análise exploratória, tá? Bom, a partir dela vai ajudar a gente a guiar, a responder essas perguntas, né? E uma vez que a gente tenha claro todos esses pontos, né, e faça toda essa análise exploratória, vai permitir que a gente possa fazer uma modelagem melhor desses dados, que é justamente a gente poder entender qual é a estrutura final que a gente vai ter para todos esses dados, né? Então, o que é que eu vou ter que transformar, que tipos de limpezas eu vou ter que fazer, eu vou precisar pegar dados de outras origens, de outras fontes, que validações eu vou ter que fazer. Então, tudo isso vai ficar claro após a análise exploratória, né? Além disso, também vai ficar claro para você que análises você vai fazer, né? E a partir daí, que manipulações você vai ter que realizar. Então, se você entende quais colunas são categóricas, então, por exemplo, eu tenho uma tabela de clientes e lá eu tenho uma tabela, uma coluna de estado ou de região. Então, eu posso de repente agrupar os clientes em torno da região. E se de repente eu tiver além disso, eu tiver uma informação, por exemplo, de qual foi o faturamento que cada cliente trouxe, eu posso saber,
Nordeste, os cães do Nordeste, quanto de faturamento eles geraram para a empresa, do Sudeste, quanto foi, e assim vai, né? Então eu consigo ter essa visão. Então você já vai conseguindo entender como você pode trabalhar os dados ali para gerar possíveis visualizações, né? E então isso já vai trazendo essa visualização. Essa é a segunda etapa, que é a modelagem de dados voltado para análise, tá? E aí, por fim, a construção dos relatórios, que é justamente voltado para análise final de dados, tá? Então, a gente vai construir justamente o relatório específico voltado para o que a gente quer ver. E aí, você vai fazer a modelagem, vai gerar a visualização específica para exibir o que você quer mostrar, o que você quer que seja analisado, que seja palpável para suportar uma tomada de decisão. E bom, esse processo é normalmente o que é feito em qualquer tipo de análise de dados. Análise exploratória dos dados, modelagem e, após isso, a construção do relatório. E aí existem diferentes tipos, tá, de análise de dados. Nós temos 4 tipos em que esse processo vai ser feito, né, para a construção final da análise. Então temos a análise descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva, tá? Então a análise descritiva, ela vai falar sobre o que aconteceu. Então ela vai envolver muito em relação a entender o passado, né? Então como fala, né, descritiva, ela vai descrever o que rolou, né? Então, o que a gente teve de venda, né? Qual foi o resultado? Quanto é que a empresa faturou? Então, vai justamente esse vai ser o foco da análise descritiva. Já a análise diagnóstica, ela vai buscar entender o porquê que aconteceu. Então, ok, a gente entendeu que aconteceu uma queda nas nossas vendas, mas por que que isso aconteceu? Aí já vai ser uma análise para tentar buscar as respostas em torno disso, né? Ah, a gente vendeu menos porque foi uma falha da nossa estratégia de marketing, foi porque os nossos anúncios tiveram resultados é, falhos, foi por conta da comunicação da empresa. Qual foi, né, a justificativa da gente ter vendido menos é, no mês passado, no ano passado, né? Então, essa é o objetivo da análise diagnóstica. Então, tanto a análise descritiva como a análise diagnóstica, elas vão buscar explicar sobre o passado. Já o terceiro tipo de análise, que é a preditiva, ela vai trazer o que pode acontecer. Aí já é sobre o futuro, né? Então, dado tudo isso do passado, o que é que pode acontecer daqui para frente? Ah, a gente pode aumentar nossas vendas no próximo mês, ou a gente vai manter o mesmo resultado, ou pode piorar o resultado. Então, já é uma análise que visa observar o futuro. E a prescritiva beleza, dado que a gente vai manter esse resultado daqui para frente, ou que o resultado vai piorar, o que é que nós podemos fazer para esse resultado se converter? Então, ela justamente visa a auxiliar mais ainda na tomada de decisão, né? Ela já visa dar um guia. Ah, então a gente talvez possa utilizar uma mudança nos anúncios, né? Talvez utilizar uma outra estratégia de marketing baseado nesses resultados aqui. Então, você vê que cada tipo de análise ela vai focar em responder uma pergunta. E a preditiva e prescritiva ela vai ter um foco mais no futuro, tá? E, bom, falando em relação a explicar o futuro, aí a gente tem um suporte muito bom, porque baseado em estatísticas e a gente ter a visualização de dados, isso vai ajudar muito a explicar o passado. Mas quando a gente faz a questão de olhar para o futuro, a tentar prever o que é que pode acontecer no futuro, já talvez fique um pouco difícil da gente só se basear em relação a analisar apenas os dados ali, utilizando os métodos tradicionais de estatística. E aí vem a questão, né, da gente ter o aprendizado de máquina, tá? E só para reiterar, quando eu falo métodos tradicionais de estatística, é aqueles métodos básicos, tá? Que eu tô falando, de visualização e de estatística, de tipo, vamos aqui ver a média, vamos ver a mediana, vamos ver desvio padrão, fazer aqui os gráficos para visualizar em relação ao passado, tá?
Só para reiterar em relação ao que eu comentei, tá? E bom, o que é o aprendizado de máquina ou o termo em inglês machine learning, tá? Bom, ele é um subconjunto da inteligência artificial. O que isso quer dizer é que ele está dentro da inteligência artificial, que ele vai se concentrar na construção de sistemas que aprendem ou melhoram o desempenho com base nos dados que consomem, tá? A inteligência artificial ela é um termo mais amplo que vai se referir a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana, tá? Então, assim, todo machine learning, todo modelo de aprendizado de máquina é uma inteligência artificial, mas nem toda inteligência artificial é um aprendizado de máquina, tá bom? Então, só para ficar claro, que não são necessariamente 100% a mesma coisa, tá? Aprendizado de máquina é uma inteligência artificial, mas inteligência artificial não é um aprendizado de máquina, tá bom? Só para deixar isso 100% claro, certo? E o aprendizado de máquina, ele vai justamente entender os padrões dos dados que você tem, ou seja, ele vai estudar sobre o passado, né? Ele vai entender ali o que você tem atualmente, e a partir do comportamento que você teve, ele vai predizer o futuro, ele vai tentar, né, fazer uma predição, tá? A grosso modo, certo? E claro, ele vai fazer isso a partir de um modelo matemático, ele vai construir um modelo matemático a partir dos dados que você tem, que nesse caso o modelo matemático ele vai detectar os padrões, né, dos seus dados e a partir daí você consegue, né, colocando outros dados arbitrários, ele vai dar uma resposta a partir desse modelo matemático que foi desenhado. É assim que o aprendizado de máquina se comporta. E aqui está uma representação, tá, de como é que funciona ele. Então, você vai ter aqui dados históricos, tá? E aí você vai ter dados de entrada e rótulo de dados. Isso aqui é um exemplo de um dos modelos mais comuns que a gente tem, tá? Não necessariamente você sempre vai ter um rótulo de dado, mas eu já vou explicar isso. Mas para a gente entender inicialmente, vamos considerar que tem rótulo, tá bom? O que é que você quer dizer com rótulo? Vamos imaginar um exemplo simples. Fotos de animais, em que eu quero classificar se é um gato ou um cachorro, tá? Então eu tenho várias fotos, né, de animais e eu tenho já uma resposta dizendo, ó, essa foto é um gato, essa foto é um cachorro. Pronto, isso é um histórico de dados. Então, eu estou dizendo, ó, essa foto aqui é de um cachorro, essa aqui é de um gato. Eu vou colocar isso para o algoritmo de machine learning aprender. Então, ele vai, claro, já tem ali um modelo pré-pronto computacionalmente, ele vai pegar esses dados e vai ali meio que construir um modelo para a gente, né? A partir desses dados de entrada, que são as imagens, e os rótulos, que são, né, justamente dizendo, ó, essa imagem é um cachorro, ó, essa imagem é um gato, e assim vai, né? E a partir desse aprendizado, tá? Aí a gente vai ter um modelo preditivo, né? Esse nome é justamente porque ele vai tentar predizer. E aí a gente vai ter um novo dado, que pode ser uma imagem arbitrária de um cachorro ou de um gato, e aí ele vai entrar nesse modelo, e aí a partir daí ele vai dar uma resposta, né? Dos padrões que ele aprendeu, ele vai dizer, ó, isso é um gato, ó, isso é um cachorro. Ele pode dar algo certo ou algo errado, tá? Isso vai dizer muito o quão o modelo tá assertivo ou não, certo? Então, é dessa forma que os modelos normalmente funcionam. E assim, existem vários tipos, tá, de modelo de aprendizado de máquina, que estão um resumo, tá, bem resumido. Então, eu vou fazer também aqui uma explicação bem superficial, porque a ideia aqui do curso é apenas trazer essa visão geral, tá bom? Então, a gente primeiro tem um aprendizado supervisionado, que foi mais ou menos o que eu comentei, né? A gente vai ter dados de entrada com rótulos, tá? E aí eu vou fazer o treino do modelo. Nesse caso do aprendizado supervisionado, a gente tem de dois tipos, o de regressão e o de classificação. O de regressão é quando o rótulo ele é uma coisa numérica. Então, por exemplo, eu quero predizer o quanto que o cliente vai me gerar de faturamento para a empresa, ou eu quero predizer o valor do aluguel de um imóvel baseado nas características dele, ou eu quero predizer o valor do carro baseado nas características do carro, entendeu? Quero predizer o valor de uma ação, de uma criptomoeda, baseado nas entradas dela, né, nas características assim do mercado ou dos posts de uma rede social, enfim. Tudo isso, né, que eu quero predizer baseado num valor numérico, o rótulo que eu quero ter de resposta é um valor numérico,
é regressão, né? Então, ele até está aqui os exemplos, né? Então, é, modelos de precificação dinâmica, expectativa de vida, previsão de tempo, predição de crescimento populacional, tudo isso são modelos supervisionados, tá, de regressão. Já o de classificação foi o exemplo que eu dei, né? São grupos, né? É quando é um texto que você quer predizer como rótulo. Então foi o que eu dei de exemplo de foto, para dizer se é um cachorro ou gato. Isso é de classificação. É uma palavra, né? É um grupo. Então é para dizer, ó, é um cachorro ou um gato. É zero ou é um, é verdadeiro ou é falso. Então, assim, é para detectar, por exemplo, se é uma fraude, né? Então, bancos, né, usam muito isso para detectar se uma transação é fraudulenta ou não, né? Então, isso é um modelo de aprendizagem supervisionada de classificação, né? Também fazer uma predição de churn, né? Então, tipo assim, qual a chance desse meu cliente, né, dele renovar ou não o o meu contrato, né, de renovar o produto, a assinatura. Então, ele vai renovar, não vai renovar. Classificação de imagem, que foi exatamente o exemplo que eu dei do gato e cachorro, tá bom? Então, isso aqui é o exemplo do aprendizado supervisionado de classificação. E aí temos um não supervisionado, tá? E o que é que o não supervisionado quer dizer aqui? É justamente a questão de que a gente não vai ter um rótulo, tá? E aí aqui é o detalhe que eu falei para vocês, que nem sempre a gente vai ter um rótulo, tá? E aí, o que é que isso quer dizer? Ele vai, nesse caso aqui, a gente tem o de clusterização. O que é uma clusterização? A gente tem um grupo de dados e o modelo, ele por meio dos padrões de dados, ele vai criar agrupamentos, tá? Então imagina que eu tenho vários dados de clientes e eu quero agrupar os clientes, né? Ou eu tenho vários dados de produtos e eu quero agrupar os produtos, ou eu tenho vários dados de cidades, de bairros, de carros, veículos, de ações, e eu quero agrupar isso, né? Por meio de uma inteligência artificial. Então, eu posso usar um modelo de aprendizagem de máquina não supervisionada de clusterização. Ele vai pegar os padrões ali dessas várias variáveis que eu tenho ali e vai justamente criar esses grupos, tá? E aí, obviamente, eu posso estudar, né, depois ali os outputs, né, a consequência, né, do que ele montou para entender, né, a característica de cada grupo, o que é que ele levou em consideração, quais foram os padrões para entender, então esse grupo é porque tem essa característica, né, tem esse padrão. Então isso ajuda muito a gente a detectar, por exemplo, perfis de clientes, né, aspectos em comuns, tá? Então isso é aplicável em quê? Segmentação, né, de mercado, fazer otimizações, né, é, coisas nesse sentido, tá? E ele é por isso que ele é não supervisionado, porque eu não tenho uma rotulagem, eu não já tenho assim dados com respostas. Eu tô justamente, ó, eu tenho essa base de clientes que eu não tenho a menor ideia em como eu posso agrupar elas. Agrupa para mim e deixa eu ver como você vai agrupar, entendeu? Por isso que é não supervisionado, porque eu não tô dando nenhuma resposta para ele, entendeu? E eles são modelos um pouco mais complexos por conta disso, tá bom? Um outro exemplo também de modelo não supervisionado é o de redução de dimensionalidade. Esse aqui ele já é um pouquinho mais complexo, tá? Mas eu vou falar bem por cima, só porque está aqui na imagem. Imagina que você tem uma tabela que tem 1.000 colunas, tá? 100 colunas. Isso é comum quando a gente vai trabalhar muito com coisas de saúde, é, indústria, aspectos químicos, né? É muito comum a gente ter muitas colunas porque tem muitas variáveis. E às vezes, quando a gente precisa aplicar em modelos, quando tem muita coluna, fica muito complexo, fica muito pesado. E aí a gente às vezes precisa reduzir, concatenar mais, né? Reduzir esse número de colunas. Só que a gente precisa fazer isso de uma forma que a gente não perca a qualidade, não perca a lógica ali, a característica dessas 100 colunas, 1.000 colunas que tem ali. E aí existe essa questão de redução de dimensionalidade. Então é como se ele vai reduzir, ele vai pegar essas 1.100 colunas e vai deixar em menor quantidade, né? Como se deixasse ali 10 colunas no final, por exemplo, só que elas não perdem a lógica ali das 100, 1.000 colunas que tivessem antes, tá? É um algoritmo mais complexo, ela vai entrar muito mais no mérito matemático, tá? E também ajuda muito a suportar
a auxiliar na visualização também. Às vezes você aplica redução de dimensionalidade para conseguir botar ali numa visualização, por exemplo, de um gráfico 2D ou um gráfico tridimensional, entendeu? Que não seria possível se você tivesse na uma quantidade de colunas anterior, né? Enfim, é um algoritmo um pouco mais complexo, tá? Que serve aí e normalmente a gente utiliza ele por baixo dos panos para auxiliar em algumas atividades de modelagem, tá bom? E por fim, mas não menos importante, nós temos os aprendizado por reforço, tá? Isso aqui ele é utilizado para chatbots, tá? Recomendações para consumidores, tá? Processos de otimização. Então, isso aqui é muito utilizado, por exemplo, tá? Como um chat GPT. Funciona. Você vai interagindo com aquele modelo e à medida que você interage com ele, ele vai aprendendo junto, né? A partir do momento que vai interagindo com você. Isso também funciona muito, por exemplo, ali com o e-mail, né? A caixa de spam, que ele vai detectando o que é spam, né? Aí quando ele detecta algo errado e você corrige ele, já vai aprendendo melhor o que é spam, o que não é spam, né? Então, esse é o aprendizado por reforço, né? Então, isso também é um outro modelo de aprendizado de máquina, também um pouquinho mais avançado, tá bom? Então, gente, só para a gente fechar com chave de ouro e ficar um pouquinho mais palpável, eu vou só mostrar um exemplo lúdico, tá, de regressão linear de modelo supervisionado. Então, vamos imaginar aqui um caso que eu até já trabalhei, que foi no mercado de imóveis. Então, aqui a gente tem uma feature, tá, que é uma variável, como, por exemplo, o tamanho, a metragem, 1 metro quadrado, né, do apartamento, da casa, né, enfim. É melhor apartamento, né? Então, ó, 110 metros quadrados, 90, 120, 180, 200, 150, 70. E aqui nós temos o preço do aluguel, né, de acordo aqui com o tamanho do imóvel, tá? É isso aqui por mês em reais. E aí o objetivo é o seguinte, ó, eu quero criar um modelo que a partir do tamanho do imóvel me forneça o preço do aluguel. Ah, para que isso? Ah, de repente eu posso vender isso para pessoas, né, que possuem vários imóveis e passam aí aluguel para verificar se o preço que elas estão colocando é o melhor do mercado, tá? Isso também pode ser útil, por exemplo, para um Airbnb, né, que os preços são ainda mais flutuantes, né, porque aí é a diária, né, não é nem um aluguel mensal. Então, isso é muito útil nesse sentido, tá? É o que a gente chama do mercado real estate, né, que é justamente aí de imóveis, né? E, bom, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente faz o split de dados. O que é que isso quer dizer? A gente pega os nossos dados, né? Então, considere que a gente pega os dados de onde? Ah, a gente pode pegar, por exemplo, de uma camada Gold, ali de um Lake House, como a gente já viu. Eu posso pegar de uma camada ali de um Data Mart, de um Warehouse. Eu posso pegar ali de uma camada final de maior qualidade de um Lake, né? Enfim, dependendo da arquitetura que você tem na sua empresa, né? E aí, a partir dos dados que eu pego lá, eu vou fazer o split deles, né? E o split é o quê? Eu vou quebrar em base de treino e base de teste. Existem diferentes estratégias de fazer isso, não vou entrar nesse mérito aqui técnico, tá? Mas basicamente o que a gente faz mais simples é 70%, 30%, né? Então 70% dos meus dados vão para treino e 30% vão para teste, tá? Então, eu vou pegar 70% daquela minha tabela, que tem o tamanho do imóvel e o valor do aluguel, e eu vou usar para treinar o meu modelo de regressão linear, e 30% eu vou usar para testar ele posteriormente, tá? Então, beleza, vou lá, vou treinar o modelo. E aí, uma vez que ele está treinado, né, eu vou aplicar esses meus dados de teste apenas colocando o tamanho do imóvel, tá? Vou ter as respostas do modelo, e aí eu vou comparar elas com o valor real do imóvel dessa minha base de teste. E aí eu vou ter as métricas para saber justamente o quanto o meu modelo está assertivo, né? Ah, ele está errando normalmente em R$ 30 ou em R$ 100 a predição, né? E aí mais ou menos eu vou ter uma noção do quão ele tá bom ou ruim, né? Enfim. E aí trazendo um exemplo visual, tá? Então tá aqui ó, os dados de treino, botei aqui ó, bonitinho os pontos, tá? E aí aqui a gente tem um gráfico do preço pelo tamanho do imóvel, né? Então tá aqui os pontos, né? E aí o modelo de regressão linear, ele vai simplesmente traçar uma linha, tá? Tentando seguir mais ou menos a tendência aqui desses dados, né?
que é para seguir mais ou menos o comportamento, tá? Em resumo, é isso que é um modelo de regressão linear, tá? É um dos mais simples. Obviamente aí que tem várias variáveis matemáticas por trás, de como ele vai ajustar essa linha, tá? Não vou entrar nesse mérito porque não é o escopo desse curso, tá? Mas enfim. E aí, beleza, ele, digamos que ele rodou ali, né, o treino e definiu a linha dessa forma a partir desses dados de treino, tá bom? E aí, uma vez que está definido dessa forma, né, lembrando, né, que fica assim, ó, eu vou botar, por exemplo, aqui a entrada, né, no modelo, o tamanho, e aí o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar, a partir dessa entrada, ele vai lá na linha que ele marcou de tendência, né, da regressão linear, e vai ver qual é o preço aqui que está marcado, e essa vai ser a saída do modelo, né? Então, se eu botei aqui, por exemplo, 90 metros quadrados, e o preço aqui saiu, sei lá, digamos que não sei, R$ 1.000, sei lá, o aluguel, ele vai dizer aqui na saída, ó, R$ 1.000 o aluguel, tá bom? E é assim que funciona. Então, o que é que eu vou fazer? Então, é dessa forma que ele vai operar, tá? E aí, talvez você deve estar se perguntando, mas o que é que acontece se a gente, em vez de seguir uma regressão linear, que é uma linha reta, eu tentar tracejar aqui, seguindo os pontos do treino, né? Assim, dessa forma aqui. Você pode talvez pensar que vai ser legal porque vai seguir assim, vai ser 100% assertivo, né? Em relação aos dados de treino. Então, beleza, ele vai ser 100% assertivo, ele vai seguir aqui. Só que qual é o ponto? A gente vai colocar agora os dados de teste, tá? E olha só, eu vou deixar os dois modelos, tá? O de regressão linear aqui, o primeiro lá que eu mostrei para vocês, e esse aqui, ó, que vai seguir à risca os dados de teste. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver a diferença, tá? Então eu marquei aqui, ó, a diferença de predição, tá? Porque, ó, eu vou marcar aqui, ó, o tamanho do apartamento desse dado de teste. Então, para esse modelo aqui, ó, que está marcado de branco, o preço é esse aqui, ó. Só que o preço real é o que está aqui, ó, onde está o ponto verde, tá? Então essa linha azul é a diferença. E eu fiz isso para cada realidade, tá bom? E aqui, ó, eu meio que acumulei o erro, tá? De diferença. Então perceba que por mais que eu tenha seguido à risca os dados de treino, os de teste já não seguiu a regra, foi totalmente diferente, tá? Por isso que é bom a gente quebrar o de treino e teste, tá? Para eu justamente eu ter a garantia de que por mais que o modelo ele vá seguir à risca o de treino, quando eu coloco os de testes, eu consigo evidenciar que, ó, eu não estou obedecendo um comportamento genuíno, um comportamento ali geral, né? Eu estou seguindo um negócio muito à risca que vai só obedecer situações específicas, e não é isso que a gente quer. A gente quer um modelo que ele possa responder à maioria das situações da melhor forma até um erro ali aceitável, tá? Porque nesse caso perceba que a gente vai ter erros aqui muito grandes na maioria dos casos e aí a gente vai ter um resultado que não é muito positivo, tá? Inclusive, se eu fizer esse mesmo processo pegando o nosso primeiro resultado, então olha só, botei aqui os mesmos dados de teste, né? Botei o nosso modelo inicial. Fiz o mesmo esquema, botei aqui o tamanho do apartamento, né? Aí aqui vai ter o erro, né? Aqui o tamanho para esse modelo é esse aqui, o preço, né? Só que pro de teste é esse aqui, ó, né? O preço dele é um pouquinho menor. Aí a gente vai ter esse erro aqui que é a linha vermelha. E aí eu fui, fiz isso para todos, né? E acumulei aqui do lado. Perceba que por mais que tenha tido até um caso aqui que foi bem grande a diferença, né? Perceba que mesmo assim, no somatório total, a quantidade de erros foi ainda menor do que o caso à risca, tá? E se a gente fizer a média, provavelmente, tá, vai dar ainda melhor, certo? Então, assim, não necessariamente seguir os dados de treino à risca vai ser interessante. O melhor mesmo é a gente seguir um meio termo ali nos dados de treino para conseguir pegar boa parte ali do meio termo na maioria das situações e ter um resultado aceitável, tá bom? E é dessa forma que funciona o treino, teste, e aí uma vez que esse modelo, ok, está aceitável, a gente pode colocar ele em produção, ficar rodando ele para alimentar, e aí a gente consegue registrar esses resultados, né? E justamente utilizar ele aí em prol para uma tomada de decisão ou algo nesse sentido. É dessa forma que funciona o aprendizado de máquina, tá bom, pessoal?
Bom, dito isso, agora vamos para uma outra forma de gerar valor, que é o Business Intelligence. E aí ele envolve um conjunto de técnicas e conceitos que vão realizar a coleta, análise, organização e visualização dos dados, visando monitoramento da evolução desses dados para acompanhamento de métricas e suporte na tomada de decisão, tá? Então, o Business Intelligence, que é o BI, né, inteligência de negócios, e hoje em dia também existe um outro termo que é o BA, né, o Business Analysis, né, que é é um termo um pouquinho mais atual, vamos dizer assim. Ele simplesmente envolve o foco na análise de dados, que foi aqueles termos iniciais que a gente já viu, aqueles tipos de análise de dados, né, construção de relatórios. Quem faz isso, além dos cientistas de dados, né, de uma forma um pouco mais focalizada, são os analistas de BI, os analistas de dados, os analistas de BA, né, enfim, os analistas de negócios. E o objetivo deles é justamente construir relatórios, painéis que vão auxiliar no monitoramento de métricas, de dados, vão apoiar as análises de dados, tendo aspectos estatísticos e de visualização de dados, tá? E um ótimo exemplo, tá, de uso do BI é um painel do carro, tá? Se você parar para analisar, ele é um ótimo exemplo, porque o painel do carro, ele consegue trazer uma grande quantidade de informações sobre o veículo de forma rápida para a gente. A gente consegue ver sobre o combustível, né, a velocidade do carro. A gente hoje, né, com essa parte aqui do meio que é digital, a gente consegue ver o quanto a gente já rodou com o carro. A gente consegue ver também a temperatura do óleo, né? A gente consegue ver também como está o desempenho, né? Ali, o quanto a gente está fazendo o quilômetro litro, né? Então, várias informações a gente consegue rapidamente só com esse painel, né, do veículo. Então, isso é um ótimo exemplo do uso do BI. E é mais ou menos isso que a gente trabalha na área de negócios. Então, imagina que você vai ter painéis, né, únicos que vão ter aí a possibilidade de analistas de negócios verem as métricas vitais da empresa de forma rápida e conseguir ter tomadas de decisões, monitorar isso e ter relatórios ali em tempo real, né, ou de forma muito rápida para ajudar, né, a tomar ali decisões e organizar processos ali. Então, esse é o objetivo das pessoas que trabalham aí com a parte de BI, tá bom? E aí, avançando, governança de dados, como a gente já falou na aula passada e também em arquitetura de dados, a gente comentou sobre isso. O pessoal de governança, eles vão ser responsáveis por definir padrões internos que vão se aplicar em relação a como os dados devem ser coletados, armazenados, processados e descartados, tá? Então, eles vão definir como a gente vai lidar com informações sensíveis, como vamos dar nome a colunas das tabelas, como a gente vai tratar informações de telefones, de data, catalogar dados, descrever esses dados e documentar tudo, como a gente vai controlar o acesso a esses dados, quem vai ter acesso ao quê, tudo isso quem define é a governança de dados. Mas Yuri, daqueles profissionais, né, arquiteto, engenheiro, cientista, quem é que fica na governança? Então, normalmente, e quem fica na governança de dados pode ser ou os engenheiros, pessoas da engenharia, pode ser também pessoas da arquitetura de dados, pode ser analistas de dados, pode ser uma combinação desses três profissionais, tá? Isso é algo bem arbitrário e que vai ser definido de organização para organização, tá? É algo bem arbitrário. Então, não existe assim um padrão, certo? Mas quem for atuar especificamente com governança, né, vai trabalhar em definir essas coisas, tá bom? E aqui tem uma imagem, né, que resume isso. Então, vai trabalhar muito com a arquitetura de dados, com o desenvolvimento do dado, gestão de qualidade, gestão de permissão e acessos, gestão de segurança, documentação e conteúdo, Data Warehouse e Business Intelligence. Por isso que eu falei, né, que em alguns casos pode ser os arquitetos de dados, pode ser também a engenharia de dados, pode ser os dois juntos, pode entrar na lista de dados também por causa da parte de BI, de Data Warehouse, então depende muito da organização, tá? Então, isso tudo, quem vai trabalhar, né, é a governança de dados, que vai dizer como lidar
com todas as informações, com todos os dados, tá bom? E aí, uma coisa muito importante também a falar é o catálogo de dados, porque a governança vai dizer como é que a gente tem que catalogar os dados. E o que é catalogar os dados, né? Catalogar os dados é a gente utilizar dos metadados para auxiliar na organização e gerenciamento deles, tá? Dos dados. E o que são metadados, tá? Metadados, como eu já comentei anteriormente, são informações a respeito dos próprios dados em si, das próprias tabelas, tá? A gente sabe que as tabelas dentro dela vão ter os dados em si, né? Que são os conjuntos de caracteres que agregam informação e tudo mais. Só que além disso, a gente vai ter os metadados, que são coisas ali que vão ajudar na operação da tabela, na operação dos dados. Então, é a descrição da tabela, é a descrição das colunas, são as tags que a gente pode anexar, é a tipagem da coluna, né? Então, tudo isso são metadados, tá? E quem justamente vai auxiliar a organizar e documentar tudo isso é o catálogo de dados. Então, tem uma imagem aqui que exemplifica um pouco um catálogo de dados, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela customers, aqui ó, tem uma descrição da tabela, tem dizendo quem é o dono da tabela, quem é o técnico, né? Também dono da tabela, o tamanho dela, a última vez que ela foi atualizada. Aí tem aqui um exemplo do esquema dela, né? Dizendo as colunas e a tipagem. Aí tem também a descrição de cada coluna, um espaço para tags, né? Que as tags elas funcionam como uma espécie de marcadores, etiquetas. Então, se você quiser, por exemplo, usar uma tag para marcar informação sensível, marcar que uma coluna ela por exemplo, tem um nível de sensibilidade maior ou menor, ou enfim, você pode usar essas tags aqui de diferentes formas, né? Elas podem ajudar tanto a nível de organização, como a nível de consulta, como a questão de controle de nível de acesso também. Então, tudo isso vai ajudar na organização dos dados, no gerenciamento e também na própria questão da consulta, né? Você às vezes tem dúvida, o que é que essa tabela tem, que informações ela possui, o que é que essa coluna quer dizer. O catálogo vai ajudar a tirar essas dúvidas, tá? Então, existem muitas ferramentas hoje que ajudam no catálogo de dados, né? E a governança vai ajudar a definir, né? Que ferramenta vai ser utilizada, como ela vai ser usada, como esse catálogo de dados vai ser preenchido, né? Então, tudo isso é a governança também que vai definir. E bom, para a gente finalizar esse capítulo de hoje, eu vou só finalizar com essas últimas quatro buzzwords, né? Que a gente não chegou a comentar muito a fundo, né? Data Strategy, Data Driven, Data Culture e Data Platform. Então, Data Strategy, tá? Envolve todas as políticas, guias e regulamentos em relação à captura, armazenamento e trabalho com os dados, tá? Então, ela está muito conectada com a governança de dados também. Né? Então, como é que a gente vai coletar os dados? Que dados vamos gerar? Que dados serão úteis para o futuro? Existe algum conjunto de dados que vamos comprar ou adquirir? Aí, a partir de limpar e preparar, né? Como a gente vai lidar com os dados inconsistentes, duplicados, perdidos, inválidos? Que ferramenta a gente vai utilizar? Como podemos validar essas decisões? O consumo, né? Como é que a gente vai gerar valor? Quem irá acessar os dados? Se a gente vai vender os dados? Como a gente vai utilizar? Como a gente vai proteger? Então, assim, o Data Strategy, ele obviamente não envolve só a governança de dados, a governança de dados está dentro do Data Strategy, mas na verdade é um alinhamento que vai vir da diretoria da organização, juntamente com as outras lideranças aí das áreas, né? Ela envolve justamente ali um alinhamento das políticas com a estratégia, né, de dados ali da organização como um todo. E a governança, ela vai ser um grande apoio à estratégia de dados, tá bom? E aí, Data Culture e Data Driven, né? São dois termos que estão muito juntos, né? Por isso que eu botei tudo no mesmo slide, tá? Então, a Data Culture, ele diz respeito aos diferentes setores da organização, entender a relevância e as possibilidades que os dados podem gerar para a organização e como cada um está dentro desse processo. Vou dar um exemplo. Imagina uma agência de telemarketing, em que tem uma tabela lá que ela é preenchida manualmente por esse agente de telemarketing. Ele preenche lá um formulário que, por consequência, os dados, né, desse formulário vai para essa tabela de telemarketing, né? Para essa tabela no banco de dados, que por consequência lá na frente pode ir para uma arquitetura de dados. Então, se por exemplo o atendente ele não tem um entendimento, né, da importância dele preencher esse formulário da melhor forma, ele vai chegar em um momento que ele pode preencher ali de qualquer jeito, só por preencher,
para completar a tabela, né, para completar o trabalho dele e passar para frente. E aí chega lá na frente, a gente não consegue utilizar aquele dado, a gente não consegue gerar valor. Então é perdido, tá? Então o Data Culture ele fala muito de que a questão da cultura de dados ele não vale só para os profissionais de dados. Ele vale também até os cargos operacionais que vão ser muito responsáveis por gerar os dados, por registrar esses dados. Ele vale para os engenheiros de software também, que vão ser responsáveis ali por alimentar bancos de dados ali, que estão atrelados ao software, até a responsabilidade, né, de ter comunicação com os times de dados também. Então é muito importante que a organização como um todo entenda a importância dos dados para a organização. A partir do momento que esteja todo mundo alinhado, fica muito mais fácil, não só para o time de dados, mas todo mundo alinhado, fica muito mais simples para o negócio conseguir gerar valor como um todo com os dados, gerar conhecimento e assim atingir estáveis cada vez mais evoluídos com os dados. E aí a gente consegue chegar cada vez mais perto do data driven, né? Que é um adjetivo que qualifica processos orientados por dados, ou seja, embasados na coleta e análise de informações. A empresa ela só consegue chegar nesse data driven quando ela consegue, né, que todos os setores estejam, né, ligados aí nesse data culture. Né? Uma empresa data driven, de fato, né, ela só vai chegar nesse estágio quando todos os setores estão aliados com uma data culture, né? No discurso é muito lindo, tá? Quando eu falo, mas a gente sabe que na prática é muito difícil de fazer isso tudo rodar. Não é fácil, é uma tarefa árdua que demanda tempo e que exige um esforço não só de diretoria e coordenadores, né? Mas que vai de um esforço de cada um e também de um esforço individual de todo mundo ali na organização em trabalhar e ver a relevância dos dados, né? E por fim, mas não menos importante, Data Platform, né? A gente já falou aí de arquiteturas de dados, né? E o que é uma plataforma de dados? Ele é um sistema que vai permitir coletar, armazenar, processar e analisar grandes volumes de dados de diferentes fontes e formatos. Então, imagina tudo isso que a gente viu. Catálogo de dados, visualização de dados, você fazer painéis, treinar modelos de machine learning, construir ingestões de dados, ter bancos de dados ali dentro, armazenar seus dados, tudo isso dentro de uma mesma ferramenta, centralizada em um mesmo local. Tudo isso é uma plataforma de dados, tá? E hoje em dia a gente existe muitas ferramentas que são plataformas de dados. A gente tem o Microsoft Fabric, que está trabalhando a ideia de plataforma de dados. A gente tem o Databricks. Na Amazon e na Google, você também consegue construir plataforma de dados integrando ali os diferentes serviços, tá? Se você utilizar ferramentas de software livre ali de forma combinada, você também pode construir sua própria plataforma de dados ali open source, né? Então, hoje em dia, muitas organizações estão caminhando para construir suas próprias plataformas de dados, de forma que tudo esteja centralizado em um mesmo sistema, para facilitar tanto o gerenciamento como também a produtividade dos times, né, de dados. Então, isso também é uma expressão, né, muito utilizada, né, tá bem popular hoje em dia. Inclusive, está surgindo um novo nome de profissão também na área de dados, que são os engenheiros de plataforma de dados, né, que nada mais são do que arquiteto de dados ou engenheiros de dados que são meio que especializados em utilizar em construir essas plataformas de dados, né, mas nada mais são do que engenheiros ou arquitetos de dados que fazem isso, tá? Isso é muito comum, tá, pessoal? Esses nomes novos que surgem, normalmente é só uma adaptação dessas palavras aqui que eu já falei para vocês, tá? Se vocês pesquisarem a fundo, vocês vão ver que é a mesma coisa, só agregado com uma coisa a mais, tá? Pode ter certeza, tá bom? E, bom, em resumo é isso, tá? Para o capítulo de hoje. Eu sei que esse capítulo aqui provavelmente foi um pouquinho mais profundo, principalmente ali a parte de análise de dados e aprendizado de máquina, tá? Mas eu senti que eu precisava falar um pouquinho disso, né? A gente falou muito de computação no capítulo passado, então não poderia também deixar de falar da parte aí de ciência de dados e governança, que são muito importantes também. E, bom, no próximo capítulo, tá? A gente vai ter um encontro muito especial do Excel a Data Mesh com o Rodolfo, tá? Vai ser um encontro muito importante. A gente vai falar do Data Mesh, que é um termo que está muito em alta hoje em dia.
e que eu acho que é um termo que, por mais que ele esteja em alta, ainda é muito confuso, muitas pessoas não sabem do que se trata, mas a ideia desse encontro é a gente justamente esclarecer esse termo e trazer em pauta, né, de forma palpável. Então, acho que vai ser um encontro muito agregador e que vai ser muito relevante. Então, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.